senhores telespectadores, amanhã acaba um milénio, o segundo milénio da era cristã. Vamos entrar num tempo novo, o terceiro milénio. E agora, o que vai acontecer? O senhor telespectador gostava que eu respondesse, mas realmente eu não sou futurólogo, eu só posso dizer com segurança que vai haver grandes mudanças. Mas quais? Quais são essas mudanças? Ninguém as pode prever. Recordo que, olhem, quando começou o primeiro milénio da nossa era, no ano 1, toda a gente dizia, bom, isto vai ser o milénio romano, o Império Romano tinha uma solidez de rocha, tinha forças imensas, ninguém podia alterar a ordem do mundo. Roma reinava sobre a terra. Bom, isto pensavam eles no ano 1. Passaram 2 ou 3 séculos e uma criança que nasceu no tal ano 1, vem mais tarde a espalhar uma mensagem. Diz que todos os homens são irmãos, que já não pode haver escravos. Isso vai abanar profundamente toda a estrutura social do Império. Entre os povos bárbaros saltam as fronteiras e aí, no 4º século, acabou o Império Romano. Eu, aliás, penso que uma boa data para marcar o fim do mundo antigo é o ano de 500 depois de Cristo. Nesse ano, o rei dos ostrogodos, Teodorico, entrou em Roma. Entrou em Roma entre os aplausos de toda a população romana, o próprio aplauso e apoio do Papa. O imperador de Constantinopla manda-lhe a coroa imperial no ano de 500. Quem podia, nessa altura, imaginar que exatamente 1000 anos depois ia acabar o mundo que então começava, o mundo medieval. 1000 anos depois da entrada de Teodorico em Roma, entram os portugueses no Brasil. Foi para sublinhar esse sincronismo, esses 1000 anos de história que eu vi aqui, ao Morro do Corcovado, à sombra do Cristo Rei, sobre a grande cidade do Rio de Janeiro, falar-lhes nestes últimos 1000 anos que acabamos de viver. O segundo milénio, que, como todos sabem, começa no ano de 1001, no dia 1 de janeiro de 1001. Em 1001, qualquer pessoa pensava que aquele milénio ia ser o milénio do cristianismo. O chefe da Europa era, sem dúvida, o Papa. Os antigos reis bárbaros convertem-se. É nesse ano que um bárbaro chefe lá das geladas terras da Suécia, chamada Olavo, se converte ao cristianismo, é o primeiro rei da Suécia. É também nesse ano que na Hungria, outro chefe bárbaro e forte, Estevão, recebe do Papa a coroa e o título de apóstolo, nessa altura que os húngaros se fazem cristãos. Na Península Ibérica está a correr a reconquista, é também nesse século que é conquistada Coimbra, Toledo, Viseu, a própria Valência, conquistada pelo Cid. Está a nascer no mundo um império novo, é o império da Igreja. O Papa Gregório VII, famoso monge Hildebrando, estabelece a ideia de que quem põe e depõe os reis, quem consagra os imperadores, é o próprio Papa Vigário de Deus na Terra. Esse é o século XI.
O século XII é o século das cruzadas. O poder espiritual dos papas impôs de tal maneira que o século XII são os cavaleiros de toda a Europa feudal que vão para a Ásia. É também o tempo em que, das cidades livres, olhem, é nesse século XII que nasce, no extremo ocidente da Europa, o jovem reino de Portugal. É o século do feudalismo, é também o século das primeiras cortes. E é o século em que começa na Europa a aparecer um valor novo e muito importante. A moeda de ouro, o dinheiro que vem com o comércio que vem com as cruzadas. Século XIII, começa em 1201, é claro que acaba em 1300. Esse é realmente já um século de grandes tragédias, grandes triunfos do dinheiro, grande riqueza. Olha, é o século em que se constrói Veneza. Todos aqueles palácios do Grande Canal são do século XIII. É também o tempo em que os cruzados, cavaleiros que vão em nome de Deus, arrasam, destroem, saqueiam a cidade cristã de Constantinopla. Roubam tudo, até roubam a coroa de espinhos que dizem que ungiu a fronte de Cristo. Trazem-na para a Europa, vendem-na a peso de ouro, mais do que peso de ouro, ao rei São Luís, que mandou fazer para ela a Sainte-Chapelle em Paris, que é o início de um estilo novo, do estilo gótico. O século XIV, posso-lhe chamar o século de Florença, porque é um século em que a civilização está a madurar rapidamente. E digo o século de Florença porque é nesse século que o grande Dante escreve a Divina Comédia, mas é também um século de terríveis contradições. É o século de fome, da peste, a peste negra, da guerra dos 100 anos, das revoltas dos camponeses contra os seus senhores, dos incêndios dos castelos. Em Portugal é a revolta dos camponeses do Alentejo em 1383, a revolta que leva ao trono o mestre Davi. Portanto, um século de crise que mostra que aquela civilização está a chegar ao fim. E está. O fim da Idade Média vem no século XV. O século XV, 1401, 1500, é o século já do Renascimento em toda a parte, é o século da imprensa, é o século dos grandes descobrimentos portugueses, é o século em que uma das maiores, das mais belas nações da Terra vai entrar na história. É o século do Brasil, é o nascimento do Brasil, que marca a mudança do mundo. Uma grande nação de semblante europeu, de cultura cristã, entra na história e muda a face do mundo. Penso que é essa data, 1500, a data em que dos navios de Cabral se avistou ao longe, em alturas da Páscoa, um grande monte alto e redondo, a que puseram o nome de Monte da Páscoa. É nessa altura que a Idade Média acaba realmente na Europa. E agora vai começar um tempo novo, o tempo moderno.
século XVI é um século de grande importância na história europeia. É o século da reforma, é o século do pensamento crítico, é o século em que a cultura desce do céu à terra, em que o homem se preocupa mais com este pobre mundo em que vive do que com aquele outro mundo em que esperava um dia viver. É para Portugal um século glorioso, é o século em que chegamos à Índia, é o século em que pomos em contacto Oriente e Ocidente, e é o grande século do desenvolvimento do Brasil. O Brasil, que ao contrário da América do Norte, começa logo a ser explorado e desbravado, com os bandeirantes a percorrer o sertão, com as cidades a surgirem nos recôncavos da costa, começa logo no século XVI a ser uma grande presença do mundo. Chegamos ao século XVII. O século XVII, entre 1601 e 1700. É um século que em Portugal é um século marcado pela Inquisição, pela renúncia do pensamento novo, também pela restauração. Aqui no Brasil, pela penetração do interior, pela epopeia corajosa dos bandeirantes, pelo açúcar, os engenhos, os missionários e esse espantoso exemplo mundial que é o Padre António Vieira. Padre António Vieira, cuja voz ressoa aqui nos sertões de les a les, a dizer: esse índio rude, por mais rude que ele seja, vocês podem dizer que é como uma pedra arrancada das montanhas, mas até da própria pedra o talento humano pode fazer um santo. Vai o escultor e pouco a pouco alisa-lhe a face, afila-lhe o nariz, ondeia-lhe o cabelo, rasga-lhe os olhos, abre-lhe a boca, faz os braços um a um, faz-lhe o vulto e surge um homem. Pode ser que um santo que se põe no altar e a quem nós erguemos as nossas orações. Se o engenho humano pode fazer isso de uma pedra, o que não pode o homem fazer isso deste índio rude que vós dizeis que são duros como pedras. Nunca no mundo uma frase de crença na dignidade humana e nas possibilidades infinitas do homem foi dita com mais vigor e mais beleza que esta que ressoou aqui sobre os céus do Brasil. E vem o século XVIII. O século XVIII é o século da grande Revolução Europeia, porque o ouro, o dinheiro, o comércio, a crítica, o pensamento, a instrução alteram o mundo e agora são as sociedades burguesas que querem ter o poder e fazem a Revolução Francesa. É também o século do ouro do Brasil. O Brasil descobre, enfim, que além de ser grande, também é rico. E quem é grande e rico quer ser independente. O Brasil progride ao longo de todo o século XVIII. Quando chega ao século XIX, é aqui
nesta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que funciona a capital do Reino de Portugal. Estou-lhes a falar, meus amigos, numa antiga capital portuguesa, capital do Reino Unido, de Portugal e do Brasil. Esse Brasil rico, que tem tudo, que tem aqui o rei, tem aqui a corte, tem os tribunais, é claro, quando o rei se vai embora para Portugal, naturalmente, este país diz, não aceita, era capital, agora volta a ser colónia, ele não aceita isso e proclama em 1822, no início do século XIX, a sua independência. Proclama e escolhe para seu imperador quem? Um filho do rei de Portugal. É o único caso no mundo de uma antiga colónia tornada independente que para a dirigir vai procurar o filho do seu antigo soberano. Eu sei que se tem dito muita coisa sobre a presença dos portugueses no Brasil, mas aos nossos críticos lanço este desafio, que me encontrem outro exemplo assim, exemplo que não é um puro facto dinástico. A isso deve o Brasil ser hoje a mais vasta nação do mundo ao sul do Equador, porque perante o prestígio monárquico, todos esses Estados se rendem e fazem este país imenso, este país com 8,5 milhões de quilómetros quadrados, que é uma das principais reservas de esperança da humanidade da manhã. É o século em que acaba a escravatura. Bom, acaba pelo menos a escravatura antiga, a escravatura em que se compravam homens como se fossem cavalos. Mas começa a escravatura moderna, a escravatura do capitalismo, em que nem sequer se compra os homens, só se lhes compra a força do trabalho e se deixam e se abandonam quando não podem trabalhar mais para morrerem por conta própria. É um século de grandes progressos em todos os aspectos, que termina em 1900 com um facto extremamente expressivo. Abre a Exposição de Paris, toda iluminada com milhares de lâmpadas elétricas. Enfim, chegamos ao século XX. Aparece uma força nova no mundo. Até então, a força que governa o mundo é o músculo humano, é o braço, é a força do trabalho. Vão agora aparecer novas fontes de energia. E o nosso século XX, este século que está a acabar, é um século em que as grandes fontes de energia tornaram possível uma tecnologia assombrosa que multiplicou no mundo a riqueza. Hoje somos 1000 vezes mais ricos que no início do século e multiplicou também a injustiça. Hoje há povos que são 1000 vezes mais pobres, porque realmente as novas formas de energia multiplicaram a força do capital e aquele diálogo que tinha sempre existido entre os valores morais e os valores materiais do dinheiro rompeu-se definitivamente a favor do dinheiro. Foi o capital quem venceu, foram os valores morais quem parece que estão derrotados. Por isso, o nosso século é o século dos grandes crimes contra a humanidade. É o século do Holocausto. Nunca mataram tanta gente.
É o século da bomba atómica. Nunca um só tiro fez tantas vítimas. É o século do triunfo do capitalismo, de uma sociedade em que só vale quem tem, já não vale nada quem se limita apenas a ser sem ter. Por isso, estamos no fim de um ciclo de civilização. Há muitos sinais de epílogo. Vai começar com um novo milénio, um novo mundo. Como? Ninguém pode adivinhar. Já lhes disse, quando começava o primeiro milénio, quem é que ia imaginar que uma criança nascida lá, no remoto reino da Judeia, ia transformar o mundo com um discurso puramente humanista? Eu não sei agora de onde vem a voz, onde é que ela nasce. Sei que a mudança é inevitável. O que nos espera no terceiro milénio? Ninguém pode, sem fantasia, responder a uma pergunta dessas. Vai com certeza mudar o mundo. Há muitos sinais de que esta civilização chegou ao fim. Olhem, por exemplo, na ciência, anuncia-se abertamente o fim da física. Já não há mais caminho para andar. Que vai acontecer ao mundo? Eu, antes de começar este programa, estou a fazê-lo aqui no Morro do Corcovado. Estavam ali centenas de turistas. Havia gente de toda a parte, da Argentina, da Bolívia, da América do Norte, dos vários países da América do Sul. Havia portugueses, italianos, alemães, franceses. Perguntei, os senhores, o que é que os senhores esperam do próximo milénio? Houve várias respostas, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, mas em todos havia uma palavra comum. Esperamos que sobre o mundo reine a paz. Esse é também o meu pensamento. Eu não sei se isso vai acontecer. Pairam sobre o futuro nuvens de ameaças, mas esse é o voto unânime da humanidade inteira, que o próximo milénio seja o milénio da paz.